6h54, dando continuidade, eu acho que não sei se é o sétimo ou oitavo vídeo, eu não sei. Eu só sei que eu só posso publicar 10 vídeos por dia, né? Só posso publicar 10 vídeos por dia, vídeos de menos de 15 minutos. Então, eu só posso postar, fazer download de 10 vídeos por dia de menos de 15 minutos, né? Então, eu vou tentar fazer esses vídeos hoje, porque hoje o tema rende muito assunto conexo, né? Então, gente, quando eu falo uma coisa, de repente eu falo outra, eu não tô aqui sem noção, falando coisa do nada, sem sentido, não. São fatos conexos, são coisas que estão dentro do contexto de ilação, né? Que são ilação que muitas pessoas veem como coincidência. Eu não acredito que são coincidências. Mas, enfim, vamos lá dar continuidade ao tema, sobre que a pauta de hoje é que a biblioteconomia, através da biblioterapia, que é uma demanda que a gente estuda dentro da faculdade, da graduação em biblioteconomia. Então, a biblioterapia, como uma das terapias complementares alternativas, é o meu tema de pesquisas acadêmicas, as quais eu tive que ir vários profissionais, vários hospitais, várias demandas, e desde 1997 é o meu, quando eu assisti aquelas aulas para os calouros, né? Em 1997.2, quando foi me apresentado a biblioterapia, né? Acho que quem deu essa aula, eu não sei se quem deu essa palestra, não sei se foi a Fátima Fontinelli, ou não sei se foi a Fátima Cisne, a Portela, não lembro, assim, qual foi a professora, eu acho que foi não sei se foi a Fátima Portela, eu só sei que eu fiz uma das cadeiras opcionais em biblioterapia com a Fátima Fontinelli. Só que quem estudava esse tema, quem era a doutora mesmo assim, que tinha assim, mais assim, a profundidade nesse tema, era a professora Virginia Bentes. Era a professora Virginia Bentes Pinto, né? Lá da Universidade Federal do Ceará. Minhas mestras, são minhas mestras, né? A professora Fátima Fontinelli, professora Fátima Costa, professora Terezinha Vieira, professora Fátima Portela, professora Ana Maria Sá, as palestras riquíssimas da professora Adísia Sá. Então, todos esses professores contribuíram na minha formação, na formação do meu senso crítico, minha formação acadêmica, formação humana, porque na Universidade Federal do Ceará nós temos esse privilégio de não ter uma formação apenas acadêmica. A gente tem toda uma formação desde a parte humana, desde a parte de esclarecimentos, de tudo, né? E a própria vivência de nós aqui cearenses, né? Que é uma questão de sobrevivência muito, muito delicada a gente comentar, né? Mas, assim, então eu tive o privilégio de ter professoras, mestres e mestras, assim, muito... uma mestria muito inquestionável, né? A mestria
A mestria das minhas mestres é inquestionável, assim como a mestria do meu pai. Porque antes de estudar lá no Colégio Nossa Senhora das Graças, antes de ir fazer o maternal lá no Congumbelo, ali na Lauro Maia, antes de fazer a alfabetização, o Jardim 1, lá no Colégio Nossa Senhora das Graças, aqui no bairro de Fátima, antes de fazer a alfabetização e o reforço com a tia Claudete, lá no Colégio Santo Tomás de Aquino, que antigamente era ginásio Santo Tomás de Aquino, que eu fiquei da alfabetização até a primeira turma do primeiro científico. Então, antes de eu estudar, eu já tinha um mestre, um professor, uma professora que foram a minha base, o meu alicerce da minha formação humana, da minha formação de caráter, da minha formação de índole, da minha formação de honestidade, de dignidade, que foram meus pais. Então, esse mérito é deles, tá? Porque antes de eu pisar num colégio, antes de eu ser catequizada na Igreja Católica, antes de eu ser antes de ter as aulas no colégio, então eu tinha professores muito eficazes, eficientes, eficazes dentro de casa. Cada um com seus defeitos. Meu pai com os defeitos dele, minha mãe com os defeitos dela, humanos e falhos. Nenhum deles tinha o manual de como criar de maneira perfeita os filhos, porque nem eles foram criados da maneira perfeita, ambos de interior, meu pai lá do Mauriti dos Paturi, ao redor da igreja ali do Mauriti, ali tudo ali tem tio, tem tia, e estendendo ali pro lado dos Dantas, estendendo ali pro lado dos Paturi, aí vai pro lado da Palestina, Conceição do Pinhacó, Cajazeira, Souza, Santana de Mangueira, Ibiara, e todas essas cidadezinhas, e até chegar a João Pessoa, Campina Grande, tudo. Tem ramalho em tudo quanto é canto. Tem ramalho até na NASA, né? Tem ramalho em tudo que é canto. Até no universo. Na NASA, né? Estudando o universo. Mas, enfim, vamos aqui voltar para o nosso assunto, foco. A biblioterapia, quando foi me apresentada em 1997, pelas professoras, né, naquelas aulas, naquela palestra inicial de calouros, eu tinha certeza absoluta que era isso que eu queria pesquisar. Eu saí dessa palestra e fui para a biblioteca. 1997.2. E fui ali para a biblioteca do CH, o Centro de Humanidades, ali em frente ao bloco da gente, que é o de Ciência da Informação, só que o nosso bloco antigamente era Biblioteconomia, que era lá atrás, né? E aí, eu saí dessa aula de calouros e fui, quando ouvi a apresentação sobre a biblioterapia, eu tinha certeza que era esse tema que eu queria pesquisar. Eu não sabia em quê. Não sabia em que eu ia delimitar a minha busca, minha busca de respostas para os porquês. 1997.2. Fui lá para o CH, para a biblioteca do CH, a biblioteca do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará, e comecei a pesquisar os livros de biblioterapia. E comecei a pesquisar as demandas da psicologia em relação à inteligência emocional. Aquele livro do Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Eu não sei pronunciar, tá? Eu não sei pronunciar. Então, aquele livro Inteligência Emocional foi um dos primeiros livros, em 1997.2. Foi o primeiro passo que eu dei para começar meus estudos em biblioterapia. Depois, eu fui afunilando esse meu tema. O que é que eu quero pesquisar dentro da biblioterapia? Não, eu quero pesquisar a biblioterapia como uma das terapias eficientes e eficazes, como terapia complementar e alternativa. Mas a biblioterapia, ela não é só ler livros. A biblioterapia não é só ler livros. A biblioterapia não é só ler textos. Porque nós
Antes de aprender a ler, nós aprendemos a ler contextos, figuras. A gente pega, eu, por exemplo, meu pai, antes de eu aprender a ler, aqui em casa, nós tínhamos duas máquinas de escrever. Antes de aprender a ler e escrever, eu já sabia datilografar. Por quê? Porque eu conhecia o A, o B, o C, aquelas letras e consoantes, vogais e consoantes básicas do A, E, I, O, U, das coisas básicas, né? E o alfabeto. Então, assim, eu não aprendi a datilografar como aqueles cursos de datilografia que você tinha que colocar tudo, né? Bem direitinho, não. Eu datilografava do meu jeito. Dedotilografia, né? Era procurando as letras. Então, eu não tinha a técnica daqueles cursos de datilografia naquela época. Nós tínhamos duas máquinas de datilografia aqui em casa, duas Olivetti, uma manual e uma elétrica. Meu pai era advogado e quando ele aposentou, ele colocou uma parte do escritório dele, um gabinete lá na frente, que é onde a minha irmã hoje se apossou, e colocou lá uma cozinha, que era, na adolescência, era o meu quarto, né? E isso é outra demanda, né? Mas, enfim. Então, foi o primeiro livro da minha pesquisa em biblioterapia, foi aqueles livros do Daniel Goleman, o Inteligência Emocional, e várias outras. Aí eu fui afunilando e fiquei... minha pesquisa desde 1997 é a biblioterapia como uma terapia complementar e alternativa. E tanta coisa aconteceu de lá para cá, né? Porque naquela época a gente não tinha informações sobre o que era TDAH, o que era hiperatividade, o que era déficit de atenção. A gente não tinha muita informação, muitos livros, muitas fontes de pesquisa nesses temas mais específicos, mais assim, com especialidade. Então eu tive que ir fazer contato com neurologistas, eu tive que fazer contato com algumas psicólogas, psiquiatras, médicos de diversas especialidades. Isso também eu tentava era vivenciar, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar sobre dietas, sobre reeducação alimentar, porque tudo é uma coisa só. Então, eu comecei a pesquisar sobre dietas e reeducação alimentar com 17 anos. Com 17 anos, foi a primeira consulta no endocrinologista. Ele passou lá uns remédios pra gente tomar, né? Eu com 17 anos. Ansiolíticos. E aí, com 17 anos, eu passei muito tempo tomando ansiolíticos, anfetaminas, Inibex, Fagolipo, Sibutramina e topiramato com fluoxetina e várias coisas para controlar o apetite, controlar o peso desde adolescente, 17 anos. E fui para vários tipos de profissionais e nutricionistas, nutrólogos, endocrinologistas. Então, desde 1991 que eu tento controlar o meu peso, tentar descobrir as minhas causas que causam a minha ansiedade em relação à comida, em relação ao descontrole do meu peso. Então, gente, isso não é uma neurose, não. Eu não comecei a ser pesquisadora de um dia para o outro. E eu não admito que as pessoas subestimem a minha profissão, a minha área de estudos.